Boa tarde a todos e ao expositor Lampreia, presidente. Eu estou com a voz meia... É exatamente isso. E queria dizer do meu prazer de ter sido convidado. Eu, durante 7 anos, fui deputado, nunca fui convidado para fazer uma exposição aqui. Me lancei ao Senado, não sei, talvez uma coincidência, e imediatamente nós fomos convidados a vir fazer aqui uma exposição. Começo a poder falar. A segunda coisa que o Lampreia contou, narrou alguns casos, eu também vou contar aqui uns 2 casos. O meu presidente, que aliás se encontra aqui presente, me mandou primeiro participar dos diálogos de paz no templo do Andrés Pastrana, na Colômbia. E lá vou eu para lá porque a questão da terra era uma questão absolutamente central. E eu me lembro que, naquela época, eles pegaram os ministros, as autoridades chegaram, botaram dentro de uma Kombi. E a gente atravessava Bogotá e eu comecei a ficar desesperado, perguntando onde é que está a escolta, onde é que está a segurança, porque, evidentemente, aquilo parecia uma oportunidade ímpar para um sequestro. E a segunda experiência que eu me lembro dessa passagem por Bogotá, e que me marcou muito, é muito pequenininha, mas é muito marcante, é que eu pedi para passar a minha roupa. E, de repente, passar a plancha, e, de repente, batem na porta. E eu olhei pelo olho mágico e não reconhecia. E eu tive medo, porque eu disse, vem cá, é um terrorista que está aí, um cabo da Farc, que diabo é que não é? Hã? É mais ou menos como no presente andar em alguns lugares no Rio de Janeiro, mas aquela impressão foi muito marcante, né, do sentimento de insegurança que tem lá dentro. Uma segunda missão que o presidente me deu, sempre todas muitas agradáveis, já fora cuidar do MST e da reforma agrária, foi... Rubens, dialogar com o presidente Chávez sobre uma reforma agrária na Venezuela. O presidente Chávez gostava muito de visitar o presidente Fernando Henrique, vinha aqui com bastante frequência, e numa dessas vezes ele manifestou o desejo de fazer uma reforma agrária. Ele disse, olha, tem um cara aqui que, ó, entende desse negócio. Lá vou eu passar 4 horas e meia no Palácio Miraflores, trancado com o presidente Chávez, para explicar para ele que eu não via nenhuma razão por que fazer uma reforma agrária na Venezuela. Não foi exatamente algo de muito sucesso, até porque a questão dele era de ocupar vazios na fronteira com a Colômbia. Ou seja, uma visão a lá Pol Pot, né? Se não trazer ou tirar das cidades, mas deslocar para lá, o que evidentemente não tinha nada a ver. Então, Lampreia, você não está só. Mas, bom, com relação à obra aqui do Daniel Picot, a minha primeira observação é o seguinte, é que o que mais me chamou a atenção? Lendo o teu livro, é como se você tivesse uma narrativa sobre a formação ou a incapacidade de formação do Estado. Porque alguma das coisas centrais em relação ao Estado é exatamente o monopólio da violência e a capacidade de regular e de ter estruturas ou ter instituições para regular essa mesma violência. O primeiro ponto que você nos chama a atenção, quando faz uma interrogação, e eu vou voltar a isso no fim, é a questão de afinal, temos ou não a guerra civil na Colômbia? E você não faz ver exatamente que essa questão das Farc é algo endêmico, que começa lá atrás, numa primeira guerra civil de 1893, 1998. Exatamente, que termina em 1902, inclusive com a perda do Panamá. Depois fala da violência e cita vários períodos. E também nos faz ver que essa violência ela é endêmica. Um outro aspecto que chama a atenção é que a dinâmica é sempre local, a dinâmica está sempre... Quer dizer, o cenário onde se passa a narrativa não é, por exemplo, o cenário das cidades, não é o cenário propriamente da capital, do centro, do poder político. Aliás, uma coisa que ele chama a atenção é que a emergência de Bogotá enquanto centro político dinâmico do país se dá de forma relativamente recente. Ou seja, você não tem um Estado central centralizado, você não constitui a tarefa de formação, parece ser de um Estado propriamente nacional, embora não se possa negar a existência do Estado. Mas se nós fizéssemos, por exemplo, um paralelo com a estruturação, a organização do Estado no Brasil,
a partir, sobretudo, da chegada das cortes portuguesas aqui em 1808, chegando até o fim do período regencial, e das diversas sublevações que a gente tem, né, 17, Confederação do Equador, né, a Praeira, que praticamente conclui esse processo, Farroupilha, etc., etc., a gente vai ver que já a partir do início, né, do Segundo Império, da assunção do golpe liberal e da maioridade, você tem uma capacidade do Estado brasileiro e das elites brasileiras de conformar um poder central. E, evidentemente, que a contestação a esse poder central, ela vai se dar, mas ela não ganha o aspecto de desarticulação, ela não ganha o aspecto, digamos assim, dessa miríade, porque não, também outra coisa interessante, ele chama a atenção que não é só o ELN, o EPN, as Farc, mas que há todo um histórico do Partido Comunista, por exemplo, em Tolima, tá certo? Em outras regiões, os mecanismos de autodefesa, a ocupação de terras, aliás, a narrativa também se dá sempre em torno do rural e da terra, não sobre o urbano. Tanto que existem dois atores aqui sempre ausentes e que pouco se fala. Não se fala em proletariado, não se fala em classe média ao longo de toda essa narrativa, a não ser episodicamente. Então, a dinâmica, ela não é centralizada, ela é rural, tá certo? E ela sobretudo, relacionada à terra, à disputa pela terra, né, ao longo de todo esse processo. Evidentemente que há uma Colômbia moderna, há uma Colômbia que se globaliza. Mas isso me faz lembrar um livro, uma questão anterior também aqui da biografia do presidente, de economia de enclave, né, e das suas relações com o exterior. É como se você não tivesse, enfim, tido a capacidade de formar esse Estado Nacional e, a partir daí, ter instituições que regulassem a violência, né? Ela é endêmica, ela permanece, ela é constante e ela parece não tem fim. Daí o título, né? Uma guerrilha sem fins, que tem um duplo sentido, de interminável e também de uma guerrilha que perdeu os seus valores, perdeu o seu sentido, se tornou ela própria alguma coisa como, com perdão do Sérgio Mota, do palavrão, né, autotélica, quer dizer, inercial. Ela se move por si mesma e pela sua própria lógica, na medida que ela já não está, por exemplo, como no seu período inicial, propondo as questões da reforma da terra, e ela também já não está, no segundo período, propondo, por exemplo, a ruptura, como ela chega nos anos 90, que é o ano da expansão dela, e assim por diante, né? Então, eu diria o seguinte, que o que me parece central e a discutir é se a questão da narrativa, da formação do Estado, da regulação e da capacidade que ele tem de assumir um controle sobre um determinado território, né? E a ausência disso, que foi fundamental para nós, num segundo momento, que é a criação de um proletariado industrial, a criação do empresariado, não é? A criação e a constituição de um mercado, enfim, de uma integração. É verdade que a Colômbia, e o Daniel também chama a atenção, tem uma série de obstáculos no que diz respeito ao território, da Cordilheira dos Andes, dos dois oceanos, enfim. Mas, enfim, nunca é claro, né, essa articulação e essa centralização. É como se fosse uma coisa irresolvida e que agora tende a se resolver mano militar, tanto pelo lado das Farc, evidentemente em descendência, como pelo lado da opção do Uribe dos Santos, com o qual eu tive recentemente conversando com os dois sobre isso. Vou falar mais um pouquinho. Bom, o segundo ponto é um pouquinho para aproveitar a presença do presidente de tanto diplomata aqui, fazer um pouquinho de... e também relacionando com... O Roberto percebeu e foi embora. Pois é, ia pegá-lo agora. Mas tudo bem. Mas ele volta. Então eu mudo o ponto. Que é o seguinte, trazendo e fazendo uma digressão, qual é a visão, hoje que eu percebo, por exemplo, do Itamaraty, dessa questão? O embaixador Enio Cordeiro, que era o coordenador da América do Sul e que hoje se encontra em Buenos Aires, quando nós fomos recentemente numa missão diplomática por conta daquela questão do uso das bases colombianas pelos Estados Unidos, eu acho muito importante o desenvolvimento da diplomacia parlamentar, que é uma coisa que pouco se dá atenção e pouco se explora no Brasil, mas que tem um aspecto que é fundamental, não só pelo aspecto da globalização e da responsabilidade das elites parlamentares com esse tema, em que pese não dá voto, não dá carguinho, não dá etc., etc., né? É meio que hobby, mas, ao mesmo tempo, pela necessidade de você exercitar o papel do parlamento na dimensão da globalização, que evidentemente está presente na vida de todos nós, em todos os níveis. Não podemos ficar e continuar provinciando sobre esse aspecto. E aí a visão hoje do Itamaraty
é de que o Uribe é o problema. O Uribe é o problema. Por quê? Porque o Uribe não negocia, essencialmente, né? E funda essa perspectiva ou essa percepção no processo de paz da América Central, esquecendo que são absolutamente disjuntos, tanto na sua história, como no seu entorno, como na maneira como se deu, como dimensão. Enfim, é muito diferente uma coisa da outra, né? E como se o Itamaraty quisesse ou exigisse que a abordagem da diplomacia, que a solução que devesse ser dada na Colômbia para a questão das Farc, né, fosse uma negocial e não o uso militar. E que, nesse sentido, o problema não é o problema não é o Chaves, não é a agressividade do Chaves, tá certo? Não são os equipamentos militares do Chaves, o problema é efetivamente o Uribe, né? Porque o Uribe, e isso também é subjacente, teria as relações com o Império, teria as relações com os Estados Unidos, né? Quando eu tive com o Uribe, dessa vez, e tivemos também com o presidente, o Rafael Correa, do Equador, dessa segunda vez, não com Chaves na Venezuela, dois depoimentos me chamaram muita atenção. Um recorrente no presidente Uribe, que é de dizer, eu tenho um mandato para fazer isto. Tenho um mandato e o seu sucessor tem esse mesmo mandato. E isso é muito claro. E eu acho que isso é fundamental no processo de resolução, inclusive deste impasse, colocado inicialmente, que seria talvez de formação do Estado de predomínio da regulação da força e do território, né? O segundo aspecto é que ele pergunta sempre, alguém me deu a mão? Alguém estendeu a mão para me ajudar a resolver esse problema aqui? Os Estados Unidos estenderam, claro. E ele diz, desde 1962. Isso não é uma coisa fácil de responder, a não ser que você concorde com a visão do Itamaraty, que ele tem que negociar. Mas não é possível esquecer o que foi dito pelo Daniel Picot, e eu vi muito lá quando conversava lá, os esforços, por exemplo, do André Pastrana, e o que é que ele fez lá em Caguán, como deixou o Marulanda, que o deixou lá. Então, você não pode esquecer que foi feita essa tentativa, e, aliás, é feita a correta e competente crise do Daniel a esse respeito, não é? Então, evidentemente que a sociedade cansou, se exauriu, ficou exausta. E então o recurso ao apoio aos Estados Unidos, que é, de certa forma, satanizado por aqui, e hoje pelo próprio Itamaraty, por nós próprios, lá foi importante ir para compreender isso. Ou seja, exatamente fruto também dessa incapacidade do Estado Nacional, ele tem que recorrer a um outro Estado para poder resolver problemas internos, não é? Isso também é um aspecto que deve ser considerado. Em que pese, viu, Lampré, essa situação hoje ensejar algo meio tragicômico. É verdade que a Guerra Fria acabou há muito tempo, mas nas nossas fronteiras nós temos hoje a Venezuela com a Rússia e a Colômbia com os Estados Unidos. Então nós estamos fazendo um remake aí de Guerra Fria, pelo menos nas nossas fronteiras. Ampliando essa questão, eu acho que hoje a diplomacia brasileira ela tem alguns desafios, né, que evidentemente estão postos aí. Primeiro, o fim do conflito leste-oeste, que abre vazios extraordinários e profundos de desarranjos, porque, afinal, poderia não ser bom, né, a tutela hemisférica dos Estados Unidos, né, podia não ser, efetivamente, não era o engessamento e a divisão, digamos assim, que você tinha naquela polaridade, no nosso papel, e o que você tem hoje. Evidente que não era bom, mas era muito mais tranquilo, convenhamos. Porque isso, inclusive, abre espaço para que países na América do Sul façam acordos para melhorar a sua posição relativa no âmbito da América do Sul, que é como acontece hoje com a Colômbia, pelos motivos falados, ou com a Venezuela, ou com a Bolívia, e assim por diante. Isso é um desafio que o Brasil precisa encarar e precisa resolver. Nas palavras do Gelson Fonseca, já não é a questão da inserção regulada ou pela distância, mas a necessidade da proatividade ou da proximidade para resolver isso e encarar esses novos desafios. Um outro problema que não se expressa tanto com relação à Colômbia, mas em visitas que eu fiz na Bolívia, no Paraguai, no Peru e assim por diante, é um certo extravasamento do Brasil, tanto sobre o aspecto de conquista de mercado e de exportação de capitais, como também em termos de população. E outros problemas também decorrentes, que na medida em que você tem um fim do conflito leste-oeste e uma redivisão, uma mudança de trabalho, o Brasil precisa exercer uma liderança para o qual, historicamente, a nossa tradição diplomática não me parece muito bem aprestada para fazê-lo. Porque a nossa orientação era, enfim, bastante
diversa. E isso tem a ver também com a maneira pelo qual o Brasil, para mim, encara essa questão e esse conflito na Colômbia, né? A posição do Brasil é de que eu não tenho como, não é, efetivamente lidar com a maior proximidade, evidente, com a disposição de apoiar, evidente, com a disposição de atuar, mas, ao mesmo tempo, um certo ressentimento quando isso, por exemplo, amplia uma presença dos Estados Unidos na região. E, por fim, o fecho. Eu queria aproveitar para colocar ao Daniel algumas questões. Ele abre o livro dele questionando se existe uma guerra civil ou não na Colômbia. Eu refaço essa questão. Há ou não há uma guerra civil na Colômbia? Tá certo? Hoje em dia. Ela é endêmica, ela é histórica, ela representa essa incapacidade de articulação do Estado. A segunda das questões é uma questão muito espinhosa para a diplomacia, do modo geral, para a segurança. Afinal, a Farc é um movimento terrorista ou não? Eu acho que o Daniel também nos responde isso. Tá certo? Do meu ponto de vista, isso é importante em termos políticos e diplomáticos, né? O Brasil evita, né, essa definição por motivos compreensíveis. Mas eu acho que hoje este é um movimento que tem, sim, né, um papel que é um movimento terrorista, podemos não dizê-lo e podemos ser diplomaticamente inadequado, mas ele efetivamente o é. Uma outra questão que também me parece importante é o seguinte: o apoio no bolivarianismo e no Chávez. Na medida que forem imprensados, a Farc foi imprensada para a fronteira com o Equador e com a Bolívia, é evidente que eles desenvolveram santuários. Mas hoje o Chávez se aproxima da hora da verdade, que são as eleições legislativas de setembro, aonde a oposição que se suicidou em 2005, depois de ter cometido a extraordinária bobagem do golpe de 2002, e isso ainda não está fora do DNA das oposições lá da Venezuela, ela tende a voltar ao Estado, propriamente através do Legislativo, com 40% a 50%, talvez mais, de legisladores. O que vai significar, das duas, uma, ou um enfrentamento ou não aceitação do Chávez, e aí vai romper esta capa, ou esse verniz democrático que existe lá dentro, ou ele vai aceitar e as oposições vão ter uma capacidade de vetar determinadas coisas e uma redução, por exemplo, acredito eu, desse apoio às Farc ou esses santuários que estão lá erigidos na fronteira com a Colômbia. Então, como é que você vê isso, essa questão? Da Venezuela com a Colômbia, fronteira? Sim, da fronteira, porque eles foram imprensados para lá. Na visão do Chávez, pelo menos alguns analistas na Venezuela dizem que as Farc sempre foram pensadas como uma espécie de braço, como uma espécie de partido, né, bolivariano, como fazendo parte, né, de um ideário, de algo que poderia se compor, de atuar, ou pelo menos de interferir naquela realidade lá dentro. Afinal, na Constituição venezuelana, as fronteiras da Venezuela não são exatamente atuais, vão até o Peru. Né? Então, o mesmo, em alguma medida, também com o Equador, que recuou de uma posição de leniência, e se não é rígido, né, se hoje não expulsa, se não aniquila com os santuários que hoje lá existem, mas também conversa com o ministro de Defesa e tal, com o próprio presidente, ficou evidente que há uma política de contenção e de dizer, olha, isso aqui nos traz um problema excessivo com o qual nós não queremos e não podemos arcar. Né, o que significaria, portanto, limite, né, a essa internacionalização das Farc. E, por fim, uma questão, a última. Eu me proponho politicamente a algo que o Daniel não precisa se propor como pesquisador, como cientista. Mas se eu tivesse escolhido entre o Uribe e as Farc, eu ficaria com quem? Eu ficaria com o Uribe. Eu ficaria com o Uribe. Um dilema. Ou seja, ele não tem que se colocar e fazer isso, mas como homem que participa da política, que tem que tomar medidas e soluções, e sabendo dos paramilitares, sabendo dos problemas, entendendo toda essa questão, eu acho que, apesar de todos os pesares, o Uribe e o Santos, a sua continuação, com os problemas que advirão, inclusive foram aqui falados, não é? Mas eu acredito que, em que pese isso, ele é uma possibilidade, talvez, de rompimento desta situação e de afirmação do Estado Nacional. Com os desvios, é evidente que a gente espera direitos humanos, é evidente que a gente espera, enfim, uma série de outras coisas mais, mas eu acho que ele caminha sim. E acho que as Farc, hoje, elas são uma espécie de reminiscência desse mundo e cujo sentido, tá certo, ficou para trás. Ficou com a história, ainda que ela seja presente nas relações, ainda que esse mundo
ele, como um resíduo, permaneça, mas eu acho que ele tende a passar. Caso contrário, efetivamente, isso tende a se ampliar e as dificuldades, fruto, inclusive, da dinâmica de uma fragmentação que é potencializada pela própria globalização, tá certo? Ao contrário a outros movimentos que seriam no sentido da unidade. Obrigado.